Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. E aí, prontos para mais um episódio do Se Liga? Hoje é um assunto super importante. Vamos falar sobre segurança energética. Você sabia que a segurança energética é um conjunto de medidas para afastar o risco da falta de energia? Afinal, quando falta energia, a indústria não produz, o setor de serviços fica paralisado, os transportes são afetados e as residências no escuro. Se você, assim como eu, quer esclarecer muitas dúvidas e aprender sobre o assunto, fica aqui comigo até o final desse podcast. Eu sou a Márcia Mantovani, da CPFL Soluções, e a cada 15 dias recebo grandes nomes do setor elétrico para te explicar de uma forma simples e descontraída todos os detalhes desse mercado. Antes de começarmos, eu quero saber se você já está seguindo o Se Liga. Dá um seguir aí para você receber as notificações sempre que um episódio novo entrar no ar. E não se esqueça, o C é mudo. Agora, vamos aos nossos convidados. Eu tenho aqui comigo dois profissionais muito especiais e vou começar introduzindo aqui o Ciro Boccuzzi, que é o fundador e principal executivo da EcoEE, que tem expertise na consultoria e ajuda em toda a visão aí de energia eficiente. Ciro Boccuzzi tem quase 40 anos de experiência no setor de energia, atuou por mais de 25 anos na ES Eletropaulo, Enersul, chegando ao posto de vice-presidente por 7 anos. Trabalhou também de 2008 a 2009 como diretor executivo da consultoria Andrade Canelas, que hoje é a atual Timos Energia. Atua há 14 anos com sua consultoria chamada EcoEE, na área de energia inteligente. Olá, Ciro, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Márcia, olá, Eduardo, olá a todos, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez aqui com essa equipe maravilhosa aqui da CPFL, Serviços e Soluções. Ciro, eu que agradeço, muito obrigada pela sua participação. Do outro lado da mesa, recebo o nosso presidente da CPFL Serviços, Eduardo Soares. Olá, Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui comigo. Bom dia, Márcio, bom dia, Ciro, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. Com certeza. O Eduardo tem quase 30 anos de setor elétrico, com experiência em gestão empresarial, inovação estratégica, fusões e aquisições, e recentemente se certificou num programa internacional de gestão da ISEE, da Universidade de Barcelona. Atualmente é o presidente da CPFL Serviços e CPFL Eficiência, membro do Conselho de Administração da EPASA e da CPFL Renováveis, que são geradores importantes aqui do Brasil. Então, agora todo mundo devidamente apresentado, vamos partir para o nosso bate-papo. Queria começar com o Ciro, contando para a gente, explicando, na verdade, o que é esse tema de segurança energética, o que de fato, e por que isso de fato é importante, quais são os benefícios, enfim, explicar um pouquinho mais aqui para a gente começar entendendo do que a gente vai falar. Legal, Márcia. Bom, de novo, é um tema muito amplo, né? Que começa já na hora que você vai fazer a sua instalação, né? Você vai construir uma casa nova, vai construir uma indústria, vai construir um shopping center, você precisa fazer todo um planejamento antecipado para poder receber energia no volume, na quantidade, na qualidade que você precisa, né? E dependendo do teu ramo de atividade, você também tem que levar em conta as tuas necessidades, né, de confiabilidade, as tuas necessidades de retaguarda, de suprimento. Então, a segurança energética ela começa no planejamento de toda a instalação, né? E uma vez feito isso, né, as empresas elas têm tempos padrão para poder atender, né? É um processo que normalmente envolve muitas vezes a construção de uma infraestrutura que tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, né, por profissionais competentes.
e com conhecimento, né, dentro das normas aplicáveis e as melhores práticas, para que tudo isso seja possível estar pronto na data em que se pretende iniciar o uso de energia. Mas a questão da segurança ela não se encerra quando você ligou a sua fábrica ou quando você construiu a sua subestação, o seu sistema, né? Ao longo do uso dessa instalação, você tem que tomar uma série de cuidados e precauções. Eu acho que a gente vai detalhar toda essa saga, né? Todo esse desafio aqui ao longo do episódio, né? Desde a contratação da energia, que você tem hoje opções de até ter um sistema de autoprodução ou acessar o Mercado Livre, se você for enquadrável, né? Então, tem uma série de decisões que têm que ser tomadas e, normalmente, essas decisões precisam de suporte técnico qualificado, né? Então, a segurança energética ela envolve desde a concepção do empreendimento até o uso final, a manutenção e a contratação da energia para ele. Perfeito. Você falou de alguns detalhes aí que a gente vai tratar. Podemos começar já. Eu queria saber quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para trabalhar essa segurança energética. Acho que você já trouxe algumas aqui, se eu estou bem atenta, eu já entendi que temos algumas, mas que mais que pode ser usado para a gente evoluir esse assunto dentro das empresas? Perfeito. Bom, o setor elétrico ele é regulamentado, né? Todo o acesso aos sistemas de energia ele é coberto, ele é regrado por procedimentos e normas da ANEEL e resoluções normativas que têm que ser observadas e as concessionárias elas têm prazos e têm regras, inclusive, para oferecer esses atendimentos, né? Muitas vezes um empresário chega como indústria num local e quer ligar na semana que vem, e aí tem que fazer uma obra, tem que ter uma subestação, tem que ter uma licença ambiental, então todos esses prazos precisam ser antecipadamente considerados, né? Uma vez definida a infraestrutura, né, os ativos que vão abastecer a empresa, a fábrica, você também tem que cuidar de onde que você vai estar comprando essa energia. Como eu falei, hoje o mercado brasileiro já permite que determinados clientes acima de 500 quilowatts de demanda contratada podem acessar o Mercado Livre. Existem projetos que já estão tramitando em fase adiantada para abertura total do mercado. Daqui a algum tempo, nós teremos uma plena portabilidade de contas, né? Não só as empresas de maior porte, mas também as de menor porte, e as pessoas, em geral, vão poder escolher o seu supridor de energia, e para isso também existem uma série de boas práticas ou uma série de oportunidades que podem ser trabalhadas. Hoje também as empresas consideram muito a possibilidade de produzir a sua própria energia. A gente vê uma tendência da agenda ESG avançando, onde um número grande de clientes está procurando desenvolver os seus próprios empreendimentos de energia e fazer uma autoprodução. Isso já é possível, existe tecnologia e existe a possibilidade de você ter projetos extremamente atrativos, não só do aspecto de você ter algum nível de independência, mas também como um aspecto econômico envolvido, né? Então, realmente existe um amplo cardápio de oportunidades, né? E, mais uma vez, é muito importante você contar com um assessoramento especializado para poder enquadrar a sua necessidade específica dentro desse elenco de oportunidades que existe, que é muito grande e está crescendo aí com a evolução da tecnologia e com a abertura de mercado. Muito bem. Eduardo, você como nosso head aqui deve ter vivido boas experiências já com esse tema de segurança energética. Como que a CPFL tem contribuído para isso, junto com as empresas aí que a gente atende? Marcinha, esse é um ponto bem interessante. Quem trabalha no setor de infraestrutura aprende muito cedo que a gente está sempre muito bem posicionado quando o cliente só lembra da gente para nos recontratar, e não quando ele tem alguma experiência ruim.
Então, a Perfeito. CPFL tem tido um papel muito importante, eu acho que no país, em toda a cadeia, né? A gente tem uma expressão comum no setor elétrico que é GTD, que é geração, transmissão e distribuição. E a CPFL hoje tem ativos muito relevantes nos 3 segmentos. Então, a CPFL começa colaborando com o país, com a produção, com a população, tratando de forma muito séria, muito cuidadosa, a qualidade e a disponibilidade desses ativos. Então, tudo começa por aqui para a gente. Mas a gente também tem ações satélites a esses ativos que são muito relevantes. O Ciro já explicou de forma brilhante aqui a questão da energia, né? Como você disponibilizar soluções em autoprodução. E a CPFL também tem colaborado com isso através da sua comercializadora, através do seu time de gestão de energia. Mas eu vou me deter um pouco mais na minha área aqui de infraestrutura, obras. Poxa, a CPFL é uma empresa centenária, né? Eu estou no setor de infra elétrica há 30 anos, e nós sabemos o quão relevante, o que o Ciro também comentou ali, a qualidade de uma obra executada, o prazo de uma obra executada, o expertise de quem você coloca lá, o compromisso com segurança. E aqui eu vejo que o Grupo CPFL também tem colaborado muito. Hoje, o nosso time de serviços de infraestrutura, né, tanto em subestações, linhas, como eficiência energética, nós já somos mais de 3.500 pessoas. Nós temos 3.000 pessoas na nossa operação, quase 1.000 equipamentos pesados. E nós temos um time de analistas, de engenheiros, de cientistas de dados, de mais de 500 pessoas, dando suporte para tudo isso. Pensando naquilo que o Ciro falou também, no planejamento. Qual é a melhor forma de execução de uma infraestrutura? Você tem diversas soluções. Bem, criamos essa empresa, primeiro, para preservar os próprios ativos do grupo. Foi assim que nós começamos essa ideia, há 10 anos atrás. E nós começamos a ser acessados por importantes parceiros, clientes, em diferentes setores. Shopping centers, empresas de alimentos, proteína animal, siderúrgicas, empresas do setor sucroalcooleiro, empresas onde o ativo, onde ter a energia é a confiabilidade da produção deles, é a confiabilidade da receita daquele parceiro. Então, eu acho que tenho muito orgulho em dizer isso. Eu entendo que a CPFL, quer seja aqui na espinha dorsal, que é a GTD, quer seja nos seus satélites, que é a gestão de energia e a infraestrutura, nós temos desempenhado um papel bem bacana para o país e para os nossos parceiros, Márcia. Com certeza, Edu, muito, muito bem colocado, e realmente é uma super responsabilidade que a gente assumiu aí, né? E que estamos conseguindo atender aí bem, eu acredito, eu confio aqui que a gente está conseguindo desempenhar um excelente papel nesse processo como um todo, né? E aí, Edu, acho que tem uma frente aqui que eu queria também que você trouxesse para a gente, que são as manutenções elétricas. Com certeza não basta colocar o ativo para rodar, né? Precisa mantê-lo ativo, rodando perfeitamente para evitar tudo isso que a gente está falando. Como que essas manutenções elas ajudam e qual que é a melhor maneira da gente pensar nelas? Márcia, esse é um ponto muito relevante. É muito interessante dizer, em qualquer decisão de investimento no setor de infraestrutura, quer seja num gerador backup, num shopping center, numa subestação para uma indústria, nós estamos falando de investimentos que são relevantes. Então, independente da sua indústria, você vai precisar usar parte do caixa do seu negócio para um ativo muito relevante. E é esperado que esses ativos tenham uma vida útil longa. Esse é um ponto importante. Então, a manutenção, eu trabalhei muito tempo também em áreas financeiras, então é fácil para mim. Eu sou alguém na minha carreira que transitou entre operação e financeiro, então eu sempre converso isso com os colegas. A gente trata muitas vezes o custo de manutenção sem pensar que, na verdade, ele é uma prevenção muito importante.
para a disponibilidade do sistema. Nós estamos numa retomada econômica. Nós sabemos o quanto os shoppings, o quanto o varejo sofreu com a pandemia. Você imagina se num feriado prolongado, calor, a tua empresa ficar sem energia e ar-condicionado. Esse pode ser um exemplo simples, mas não é. Aqui atrás você tem os lojistas, você tem o emprego, você tem quem fornece. Então tem muita coisa. A manutenção, e ela passa por 3 etapas muito importantes, isso é literatura também conhecida, mas preditiva, preventiva e corretiva. A preditiva é aquela que você faz desde o início, como a gente faz no nosso carro, que diz assim, pô, a cada 10.000 quilômetros é bom dar uma checada se as pastilhas de freio estão em ordem. Pode ser que você não precise fazer nada, mas dá uma checadinha. Essa é a mais barata e a que antecipa custo. A preventiva já é um pouco diferente. Não, pelo fornecedor, ele está falando para você, 40 mil, troca os amortecedores, que assim você não vai estragar a suspensão do seu carro. Não é diferente, tá? Numa subestação, num motor a diesel, numa autoprodução solar, de tempos em tempos, tem algumas peças, algumas coisas são importantes. E tem a corretiva. A corretiva deu ruim. Essa é sempre a mais cara, porque não é só pelo custo dela. Vamos lembrar do exemplo do shopping? É o shopping que ficou na mão quando estava 37 graus e ficou sem um ar-condicionado aqui. Então, a manutenção, e voltamos na palavra mágica lá do Ciro, que é planejamento, sabe assim? A manutenção tem um processo muito importante aqui, de novo, na segurança energética, que vai muito, né? É mais do que a energia. É o seu processo produtivo, é a qualidade do serviço prestado para o seu cliente. E aqui, onde as empresas especialistas, dentre elas, estamos aqui, eu e o Ciro representando 2 empresas respeitadas, tem um papel muito importante. Né? Se você pensar, tem uma grande indústria de proteína animal, eu tenho um shopping center, a energia dele tem que estar realmente destinada ao setor dele. E aí que nós, os especialistas, temos um papel muito importante aqui em buscar as melhores soluções, inclusive de manutenção. Perfeito, Edu. Eu queria pegar um gancho numa fala sua, que é em relação ao momento, né, que a gente passou, e trazer aqui para a mesa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. A gente viveu aí um momento severo, né, de pandemia, ainda estamos nele, né, torcendo para melhorar aí para os próximos meses, mas sabendo que a gente ainda tem questões importantes que acabam impactando aí tanto os negócios quanto as empresas prestadoras de serviço. E aí eu queria ouvir de vocês, né, como que esse tema de segurança ficou nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas ficaram mais inseguras, digamos assim, né? Ciro, como que você viu isso nessa etapa aqui do nosso mundo? Eu vou pegar um gancho no que o Eduardo falou, né? Tem uma máxima que eu sempre repetia. Eu dei aula para profissionais do setor de energia, né? E eu falava sobre operação e manutenção, né? E a gente tinha uma máxima, eu não sei o autor, né? Mas eu acho que era um cara da Mercedes-Benz do Brasil, acho que era Wieland Kruner, da Mercedes-Benz do Brasil. Ele falava assim: manutenção é isso. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Uhum. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, dizem que não precisa que exista. Mas quando ela realmente não existe, todos concordam que deveria existir, né? Então, na verdade, as empresas elas acabam instalando os seus parques, suas instalações, suas infraestruturas, né? E muitas vezes não colocam a atenção necessária para mantê-las funcionando ao longo do tempo, né? E vão agregando novos usos, novas cargas, muitas vezes fazendo um puxadinho, né? E tal, sem se dar conta de ter uma abordagem metodológica estruturada, com segurança, com prevenção, olhando o manual dos equipamentos, o bom uso dessa infraestrutura, né? E quando acontece o problema, né, como o
o Eduardo falou, a falha ela é a pior situação, né? Você parar o shopping na véspera de Natal a 37 graus, né? Com a casa cheia, né? E os clientes todos irritados, né? E os lojistas também. Então, na verdade, essa questão da manutenção ela é um desafio oculto que muitas vezes não está aos olhos do gestor da empresa, né? Na hora que vem custos, isso pressiona, né? E acaba ficando um legado. Bom, falando sobre a pandemia foi um tempo de parada de todo mundo e muita coisa parou, inclusive a manutenção das empresas, né? Eu acho que tem muitas empresas e muitas pessoas devem de ter um desafio de agora está tendo que correr atrás de concertos que ficaram para trás na pandemia, né? Então, é muito importante, né? Mais uma vez, a gente está sempre pensando em como é que estão as coisas funcionando, né? Se nós estamos dando atenção periodicamente, estamos mantendo a nossa estrutura, a nossa infraestrutura de energia saudável o suficiente para poder contar com ela quando a gente precisar, né? Então, a pandemia, eu acho que foi é um hiato, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas sofreu isso. Eu tenho uma casa no interior, aí perto da CPFL, que eu fiquei praticamente 2 anos sem ir, né? Eu estava aqui trabalhando, aqui em São Paulo, e acabei evitando me deslocar, e agora eu estou indo lá consertar um monte de coisa que ficou para trás, né? Então, tudo na vida tem que ter uso e tem que ter cuidado, né? É basicamente isso. Eu acho que agora, com essa retomada que a gente está, graças a Deus, vendo um momento de recuperação, eu estou saindo agora do isolamento de Covid, né? Hoje é o 2º dia. Poxa, Que bom! que bom. Que bom, né? E eu estou vendo que as empresas elas têm que se preparar. Eu tenho uma série de clientes que estão realmente se preocupando agora, não só com o resgate do que ficou para trás, mas também com a expansão e com as formas novas de oportunidades, né, que a gente mencionou logo no início do podcast, né? Entendi. E Edu, e o que você viu nesse período aí com os clientes, né? E até propriamente com a operação, porque foi sofrido esse período, hein? Sem dúvida, Márcia. Assim, eu separaria aqui, eu acho que em 2 assuntos complementares àquilo que o Ciro já nos trouxe, né? Então, realmente, muitos setores foram muito pressionados economicamente pela pandemia. É um fato. Commodities mais caras, uma mudança do mercado de varejo mundial com o crescimento exponencial do e-commerce, mudanças de comportamento. Então, nós estamos vendo muitos clientes, muitas indústrias se reinventando. Então, e aqui, pegando esse gancho com manutenção e tudo mais, a gente entende, a gente também tem empatia pelos outros segmentos. Foram necessárias algumas escolhas difíceis de priorização de caixa. Então, algumas manutenções, algumas coisas realmente foram colocadas de lado. E, de repente, agora a economia tem uma boa oportunidade, sim, de retomada. Então, é um momento de ser muito cuidadoso. E aqui, para que não entenda errado, realmente, aqui não estou vendendo serviço, não. Aqui são 30 anos de experiência dando essa dica para as pessoas, cuidado, porque realmente, eu falei da manutenção preditiva, chequem seus equipamentos, chequem sua estrutura, veja se você está em condições de assumir os pedidos que estão chegando. Porque você imagina uma empresa que já passou por dificuldade, que agora surge uma oportunidade, na hora que você tem o pedido na mão, você não tem a capacidade produtiva porque faltou uma manutenção. Então, aqui, a pandemia trouxe esse impacto que é importante. Os gestores de ativos, as pessoas em qualquer segmento ter esse cuidado. E o segundo, indiscutivelmente, mas foi o desafio que nós tivemos como empresas, executivos, cidadãos, né, com relação às pessoas. Eu falei, nós temos um time de 3.500 pessoas. Num determinado momento, nós chegamos a ter 10% da nossa força de trabalho em quarentena.
isso demandou da gente, assim, e falarei de forma muito honesta com vocês, a gente busca a excelência em tudo que a gente faz, é bem verdade, mas eu digo a você que foi uma vitória muito grande para a gente, porque 95% das grandes obras que estavam sob nossa gestão, nós conseguimos entregar sem atrasos em cronogramas, buscando alternativas. Então, a pandemia também nos obrigou a desenvolver, pensando nisso, no expertise de planejamento de obra, discussão com fornecedores, logística de entrega. Márcia, nós repensamos as estruturas de alojamentos de times em campo, de transporte de pessoas. Então, isso nos obrigou, não é, a repensar, realmente, a nos reorganizar, sempre priorizando as pessoas. Eu digo isso com você com muito orgulho. A CPFL tomou uma decisão muito importante como grupo, né? Com os nossos 14 mil empregados, quando a gente pensa em grupo econômico. Nós tivemos um suporte muito grande com os nossos empregados. Enfrentamos tempos difíceis, sim, mas eu tenho muita certeza disso, sabe, Marcia? Como todos os nossos colaboradores perceberam como a empresa os tratou com muito respeito e cuidado nesse momento, aqueles 90% que estavam por aqui trabalhando deram algo mais. Entenderam a necessidade não só da empresa, mas do cliente na outra ponta. A gente gosta de falar muito isso aqui para as pessoas. A gente não constrói uma linha de transmissão, a gente liga uma cidade, né? A gente liga uma empresa que gera 5 mil empregos. Então, eu acredito que, falo como cidadão também, eu acho que os brasileiros, de uma forma geral, como sempre, agiram com muita empatia pelos outros. Não estou sendo insensível, perdemos pessoas, foi um período muito complicado, mas eu preciso acreditar que essa situação toda nos trouxe boas lições, né, como cidadãos, como pessoas, como empresa, para a gente se reinventar aí. Então, Márcia, acho que o setor elétrico, dentre tantos, não é? Mais uma vez, nós tivemos que nos reinventar aqui e criar situações para garantir essa segurança energética, que é tão importante para o país, principalmente agora nesse momento de retomada da economia. Com certeza, Edu. E aí, desses pontos que você trouxe, você comentou de uma das práticas, né, de que tivemos que nos reinventar, trazer coisas mais próximas aí do momento, da realidade. Que mais que foi, se você puder destacar aí uma ação que foi super importante nesse momento, para dar até, né, para acompanhar melhor essas ações e garantir a segurança de todos, né, não só do time, mas também das empresas com quem a gente se relacionou nesse período. Qual seria essa ação? Olha, Márcia, é super importante dizer, né, nós temos aqui 3.500 pessoas no time, 500 em engenharia, planejamento, mas 3.000 pessoas estão diariamente no ambiente de risco. Então, eu acho que a primeira decisão muito importante que nós tomamos foi essa clareza de que as pessoas, né, derrubar aquele mito antigo de que a sua vida pessoal fica em casa e a do trabalho fica aqui. As pessoas estavam trabalhando aqui, as pessoas estavam subindo numa torre, estavam energizando uma subestação, mas também estavam preocupados se o seu pai, se sua mãe, se o seu esposo, se o seu filho estava doente, estava em tratamento. Então, a CPFL teve um trabalho muito importante, primeiro do acompanhamento psicológico de todos os nossos empregados. Então, nós criamos uma estrutura, nós reforçamos, que foi além dos médicos, né, dos nossos clínicos, que trabalharam absurdamente, sou muito grato ao trabalho deles, mas também aos médicos da alma, né, aqueles que ajudaram as pessoas a entender melhor esse momento. Então, acho que aqui foi uma decisão muito acertada do Grupo CPFL. A segunda, muito acertada, foi treinar e preparar os nossos líderes para essa visão mais humanizada das pessoas. Não é? Porque, em alguns momentos, foi até difícil. Às vezes, uma pessoa era grupo de risco, mas por uma questão pessoal, né? Por ser uma pessoa discreta, nós não sabíamos que a pessoa tinha uma determinada comorbidade. Mas era importante que a pessoa se autodeclarasse pelo bem dela.
Então, foi preparar os nossos líderes mais do que nunca a entender que pessoas entregam resultados, líderes cuidam de pessoas, Márcia. Acho que esse é um ensinamento para o resto da vida que nós temos que ter. Bem, nesse sentido, nós redobramos demais as nossas estratégias de segurança. Então, a CPFL montou, e, salvo engano, é a primeira empresa da América Latina a ter isso, mas nós patrocinamos e montamos o que nós batizamos de COSEG, que é o nosso Centro de Operações de Segurança. Então, nós temos uma equipe de engenheiros e técnicos de segurança monitorando online 24/7 as equipes em atividades críticas em campo. Então, aqui nós temos 2 conceitos importantes na CPFL, que é o guardião da vida, né? Você não guarda só a sua segurança, mas do teu parceiro que está junto com você. E o segundo são as nossas regras de ouro, 5 passos de segurança. Então, esse centro de operações online, colaborando com as equipes em campo para garantir que esses 2 conceitos estão sendo preservados e respeitados. Temos tido uma experiência fantástica sobre isso. Vem reduzindo os incidentes, situações de risco. Isso tem nos ajudado muito. E agora nós estamos indo para a nossa nova etapa. A CPFL, felizmente, vem já há 10 anos investindo muito em tecnologia e em inovação, e a gente começa esse ano o nosso piloto. Nós estamos tentando trazer um pouco de inteligência artificial para o controle e acompanhamento das equipes em campo. Nós queremos ter inteligência artificial com câmeras online, de novo, em atividades de risco, atividades críticas, em que o sistema consiga nos dizer imediatamente, independente de que ponto do país essa equipe esteja, que o nosso centro aqui, que o COSEG, receba um aviso imediato se a pessoa está usando ou não um capacete, um óculos, uma luva isolada. Então, são lições, mas assim, voltando aqui e trazendo um resumo de tudo isso, eu diria para você, para nós como empresa, como gestores, de novo, como cidadãos, respeito, tratar as pessoas com respeito nesse momento que foi tão difícil, sempre fez parte da cultura da CPFL, mas mais do que nunca fez muita diferença no nosso dia a dia. Graças a Deus, hoje nós temos aí perto de menos de 50 pessoas em monitoramento, nós não temos nenhuma pessoa numa situação de internação ou algo nesse sentido, e a gente percebe que a gente, mais uma lição aprendida, sabe? Aprendemos a lidar com mais esse momento desafiador aí. Admito que nos meus 30 e poucos anos de carreira, um dos mais desafiadores com folga. Imagino, Edu, não foi fácil não, né? Para ninguém. Mas eu queria só mudar um pouquinho o foco, então. Vamos, né, passar esse momento de pandemia, vivemos, aprendemos com ele, mas tem uma coisa aí que é a evolução, né? Então, o show tem que continuar, as coisas acontecem, continuam acontecendo. E aí, Ciro, eu sei que você tem bastante experiência aí nessa parte da transformação do setor elétrico, que tem passado por uma mudança intensa, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente o que você tem visto de novas tecnologias. O Edu falou aí de inteligência artificial, que é realmente uma coisa super up to date, né? Mas acho que, além disso, eu sei que tem outras coisas que estão trazendo aí de benefícios para a gente conseguir evoluir esse tema de segurança energética também. Olha, Márcia, você está me abrindo aqui um negócio perigoso, porque dá para fazer um outro podcast só para falar disso. Não por isso, Ciro já está convidado para um próximo para falar só de tecnologia. Mas o setor de energia ele está vivendo um momento extremamente especial, é um momento histórico, onde a própria convergência digital ela está transformando radicalmente toda a relação das pessoas com energia, né? Muito na linha daquilo que o Eduardo falou no início, de que a energia, ela na verdade, ela é um serviço, ela é uma necessidade elementar, né, das pessoas, das empresas, e você precisa ter isso como um serviço, você precisa ter ela disponível na hora que você precisa. Então, hoje, toda a tecnologia, você colocando
sensoriamento nas instalações mais tradicionais, você ligando isso a sistemas de inteligência artificial. Eu assessoro algumas empresas que implantam sistemas como esse. Eu acho que eu até estou trabalhando junto com a empresa que está ajudando a CPFL. Eu fiquei sabendo agora que você está à frente disso. Depois, Eduardo, eu até quero saber, conversar sobre isso, né? Porque a gente está acompanhando realmente uma vasta transformação, onde você consegue desde mapear ativos por imagem, né, e colocar a identificação desses ativos e comportamentos de pessoas por inteligência artificial, até você, por exemplo, saber que tem alguma coisa errada num equipamento que está quietinho lá, está trabalhando, mas você sabe que daqui a algum tempo ele vai ter um problema, porque você instalou um sensor, né, nesse equipamento. Eu tenho acompanhado também a implantação de alguns sistemas de inteligência artificial analisando processos produtivos e buscando otimização, desde a parte do suprimento de matéria-prima até a entrega da planta final. Então, tem muitas novidades, né? Estou desenvolvendo também, assessorando algumas empresas que têm sistemas que conseguem monitorar as redes e as instalações de uma forma que você consegue ter uma impressão digital do que está acontecendo. Por exemplo, uma empresa de energia que um galho bate na rede, você só saberia que esse galho bateu na rede quando ela desligar essa rede no passado, né? Então, no passado, precisava queimar um fusível ou desligar um disjuntor. Hoje, você consegue ter esse nível de sofisticação de monitoramento num circuito de 40, 50 quilômetros, vamos dizer, numa zona rural, você saber que tem uma árvore lá que precisa ser podada e que está encostando naquele galho. E isso, como se fosse uma impressão digital do defeito, você saber a localização dele. Então, a tecnologia evoluiu muito, o setor está tendo uma transformação brutal. As tarifas de energia vão passar por uma grande revolução agora com a abertura de mercados. Hoje já existem equipamentos onde é possível você, por exemplo, ter planos de energia diferenciados para diferentes usos, né? Desde clientes que não usam no momento em que a grande maioria usa, então poderiam ter uma tarifa menor, né? Clientes que querem pré-pagar a energia e querem ter um contrato de qualidade assegurada num nível maior. As empresas elas vão poder oferecer diferentes níveis de serviço, né? Diferentes planos, mais ou menos como você hoje tem no celular, né? O celular você contrata o serviço de internet, você contrata a qualidade desse serviço, a banda, a velocidade de download e upload, né? Então a energia ela está passando por um momento onde essas novas experiências estão começando a se transformar em oferta objetiva, como estão indo para o mercado. Então, tem um elenco enorme de novas tecnologias para o cliente normal, né? Para o cliente industrial, o cliente produtivo, que eu acho que é o grande cliente aqui desse podcast, né? Uma coisa que até algum tempo atrás custava muito caro, que era a retaguarda de energia, né? Então, por exemplo, o cliente lá o hospital tinha lá um gerador lá. Mas quando você vai usar o gerador, se você não der manutenção, ele não vai funcionar, né? E essa daí não é uma cena incomum, né? Então, hoje você tem sistemas que automatizam esse gerador e que fazem esse gerador, por exemplo, trabalhar todo dia durante meia hora, das 2h30 às 3h da manhã. Então, no dia que precisar realmente, que acabou a energia, ele vai estar lá e vai estar funcionando porque ele está sendo conectado, ele está funcionando, a bateria está carregada, o diesel está abastecido, está com boa qualidade, tem combustível, né? Então, são sistemas praticamente automáticos, só que você precisa ter alguém qualificado para poder cuidar disso, né? Então, aí, por exemplo, eu estou vendo aqui o Eduardo fazendo que sim, e você precisa ter gente especializada, não dá para ter um equipamento desse, que é importante para você, largado lá no subsolo da garagem, né? E esquecido lá depois de muitos anos. Muito comum também, clientes, né, no passado,
Eu me lembro, na época que eu era executivo de empresa, eu fui atender um jornal que estava muito nervoso, que tinha tido uma interrupção, porque um garoto foi empinar uma pipa lá e desligou quando estava imprimindo os jornais, né? E o pessoal lá parou, né? Daí, no dia seguinte, eu fui lá conversar e eu fui olhar a fábrica, um grande jornal até hoje, lá onde se imprimia as edições, e aquilo lá era um galpão de uma cooperativa, que não tinha estrutura nenhuma, não tinha no-break, não tinha gerador, não tinha nada, né? Então, se você tem uma operação crítica, você hoje pode ter no-break, por exemplo, você pode ter um sistema de automação mais avançado, você tem condições de usar a tecnologia para acompanhar você e te atender, né? E tudo isso, mesmo trabalhando na prevenção e tendo os cuidados de manutenção, e, enfim, você tem que ter um plano de emergência. Se tudo der errado, o que você vai fazer? Né? Nem, nem que seja essa emergência, você pegar o telefone e falar, olha, eu vou chamar o Eduardo lá para ver se ele tem um gerador para me trazer aqui reserva. Né? Mas você tem que ter, né? Se realmente a energia é importante para você. Então, nessa área de inovação, tem muita coisa. Eu acho que a grande frente digital de integração de sistemas com sistemas de TI, telecom, sensores, monitoramento e inteligência para atuação automática, automação, ela é um caminho sem volta e cada vez mais vai demandar conhecimento especializado. Não dá para deixar um sistema desses todo integrado, digitalizado e tal, na mão de um eletricista de antigamente. Então, você tem que ter conhecimento de eletrônica, de telecom, de integração, enfim. Né? Então, tudo isso também são mudanças que a profissão está trazendo. Né? Então, as empresas estão se qualificando para tratar com esses sistemas mais complexos. Né? A tecnologia realmente está mudando o jogo e trazendo uma necessidade de atualização profissional, né, pessoal aí para todo mundo, para a gente conseguir não só acompanhar, mas também desempenhar melhor nosso trabalho e, enfim, ajudar aí as empresas da forma como a gente acredita. Perfeito. Eu tenho uma notícia, a gente está acabando o nosso podcast, tá? Passou super rápido. Passou rápido, foi bom. Muito. Quando a gente vê, já chegamos no fim. E para fechar aqui com chave de ouro, eu queria pedir para vocês dois trazerem 3 dicas, só 3, eu sei que vocês têm um monte, mas só 3, para que as empresas possam evoluir esse assunto internamente, né? E tenham sucesso nessa jornada de uma forma efetiva. Edu, vou começar com você. Vamos lá, Márcio. Assim, a primeira que eu queria dividir, que eu falo muito para o pessoal, nunca se esqueça que a manutenção mais cara é a corretiva. A manutenção corretiva, como nós falamos, ela para uma produção, ela deixa de atender o teu cliente. Então, isso é fundamental. Aqui eu deixo uma dica, eu também trabalhei tanto tempo em áreas financeiras, a todos os colegas que estão aqui no meio, não olhe para a manutenção simplesmente como um custo. A manutenção é uma parte muito importante do processo, que dá a segurança energética que nós estamos falando aqui, né? Que dá a vida mais longa a um ativo que foi um investimento tão relevante. E a gente não pode esquecer nunca que, com exceção de nós, de setor elétrico, que são apaixonados por esse negócio, sabe, assim, eu acho muito engraçado, às vezes a gente vê uma torre levantada, a gente sabe que esteticamente não é um negócio bonito, mas a gente acha aquilo lindo, só a gente, viu? Para a maior parte dos clientes, o que o cliente compra não é energia, e nós temos que ter essa empatia pelo cliente. O cliente industrial compra produção, segurança da produção dele, o hospital, ele contrata a segurança das vidas das pessoas que estão ali sob seu, né, controle. Um shopping center não compra energia ou ar-condicionado, ele compra o conforto do cliente dele que está ali. A pessoa hoje na casa dela não compra energia, ela compra a iluminação que possibilita ler o livro, né, que possibilita usar a TV ou o computador, que hoje são fontes de informação, de formação,
e tudo mais. Então, acho que essas são as minhas 3 dicas, Márcia. Muito bem. E você, Ciro? Quais são as Bom, suas? eu tenho 3 dicas. Primeira coisa que eu falei logo no início, planeje antecipadamente, né? Não deixe para acontecer o pior para poder se preocupar, ou não espere que vai ter energia na porta da sua nova indústria, né? Então, se preocupe com isso antes e procure ser bem assessorado, né? Atua com prevenção e segurança, busca trabalhar preventivamente, né? Aquilo que o Eduardo falou, a ocorrência mais cara é a corretiva e normalmente é a que estraga mais o equipamento, né? Você deixar uma falha dramática, uma falha grave acontecer, normalmente você tem que jogar o equipamento fora, né? E, por último, buscar assessoramento qualificado, né? Existem muitas empresas aqui no mercado que têm pessoas que têm bons conhecimentos, bons fundamentos, conhecem os fundamentos da questão e podem orientar você num caminho de realmente ter uma tranquilidade, né? Então, são essas as 3 dicas, né, que eu daria aí para o nosso ouvinte. Muito bom, dicas preciosas. Espero que todo mundo tenha anotado e espero que você tenha curtido o nosso papo de hoje. Acredito que ficou muito mais fácil entender esse assunto, né? E não é para menos, com esses 2 feras aqui explicando, não tem como esse assunto ser difícil. Então, eu quero finalizar agradecendo a participação dos nossos 2 convidados. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Ciro, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite. Quer fazer alguma consideração final? Não, eu queria agradecer e falar que é uma satisfação muito grande estar trabalhando novamente com vocês aí e mais esse serviço de orientação, né? Eu acho que é muito importante aí para o cliente de energia saber, né, andar com segurança e prover as suas necessidades de uma forma adequada, né? Muito obrigado e estamos aí, estamos juntos. Muito obrigada, Ciro. Edu, muito obrigada por estar aqui comigo, meu parceiro de muitos assuntos aí. Obrigada pela sua disponibilidade, por ter compartilhado com a sua experiência aí com todo mundo. Prazer, mas prazer estar aqui com o Ciro, um profissional extremamente respeitado no setor elétrico. Poder compartilhar um pouco do conhecimento da gente com as pessoas, né? Eu acho que essa é uma missão importante que todos nós temos, né, como cidadãos do mundo, acho que isso é fundamental. E só dizer, foi um prazer estar aqui, desejar a todos aí que a gente tenha agora um ano um pouco mais tranquilo, né, que passe essa pandemia e que venha uma retomada de economia aqui, realmente que a gente venha, realmente que a gente tenha bons dias adiante, tá bom, Márcia? Foi um prazer. Que bom, Edu, estou torcendo para isso também, viu? Então é isso aí. A cada 15 dias a gente tem um encontro marcado para bater um papo super descontraído com especialistas que vão te trazer o que tem de mais relevante e importante nesse setor elétrico que é muito vasto. E não esquece de assinar o nosso podcast, tá? Para receber as notificações sempre que tiver um episódio novo. Eu sou a Márcia Mantovani e muito obrigada por acompanhar mais esse episódio. Até o próximo! Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.